Fala, brotos! Tudo bem com vocês? No nosso Minutos de Sabedoria Bíblica de hoje, nós vamos mudar um pouco o nosso modelo de vídeo, vamos colocar assim. Até então a gente estava numa série aí que estava falando de Provérbios 27, onde estávamos intitulando o Saiba Como Viver Bem, né? Que ali era um contexto de estudos daquilo que a Bíblia nos mostra sobre a forma como você aprender a conviver com as pessoas, como você selecionar as questões, quem está ao seu redor, como você se portar, né, com as pessoas, com seus vizinhos e tudo mais. Mas no vídeo de hoje e nos próximos vídeos que estivermos falando deste capítulo da Bíblia, nós vamos falar um pouco sobre a oração. E eu digo essa questão da oração à luz da Bíblia, tá? Porque assim, vamos falar aqui do Salmo 25. E o Salmo 25, se você ler ele já é uma oração por si só. Então, dentro do livro de Salmos, nós já temos todo esse contexto de coisas onde nós podemos orar os salmos. Apenas na leitura já é um clamor, um derramar na presença de Deus. Então, dentro disso aqui, do Salmo 25, eu vou falar sobre a oração que esse salmo nos traz e o que cada coisa ali tem o seu significado junto a Deus, de uma certa forma, né? Então, vamos mergulhar comigo aí na leitura. Versículo 1 do Salmos 25 já nos diz: A ti, Senhor, elevo a minha alma, em ti confio, ó meu Deus. Não deixes que eu seja humilhado, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Então, aqui no versículo 1 a gente já vê de forma bem nítida, clara, que Davi, que quem é o autor deste salmo, ele já nos fala assim: olha, acima de qualquer coisa, eu preciso confiar em ti. Eu preciso confiar em Deus, eu preciso entregar a minha vida para Deus, independente do quão difícil estejam todas as coisas, do quanto eu esteja sendo perseguido, do quanto eu esteja sendo humilhado. Eu vou elevar minha alma, o meu coração, meu espírito, o meu ser para Deus. E no versículo, eu acabei lendo o 1 e o 2 juntos, no versículo 3 diz: nenhum dos que esperam em ti ficará decepcionado. E é aqui que está a chave da coisa toda. Porque no final das contas, não é só a gente orar, sabe? É a gente confiar, entregar a nossa vida para Deus e olhar para Deus e falar assim: Deus, tudo está nas suas mãos. Porque eu sei que se eu confiar nas suas mãos, eu colocar, entregar minha vida nas suas mãos, eu nunca vou ser decepcionado. A continuação, a parte B aí desse versículo, ela nos diz: decepcionados ficarão aqueles que sem motivo agem traiçoeiramente. Sabe aquela pessoa que de forma aleatória ela simplesmente decide trair, ela simplesmente decide não cumprir com a sua palavra, ela simplesmente decide ir. Um sócio que te deixa na mão, um cônjuge que simplesmente aborta a missão, amigos que no momento que você está ali, sabe, mais precisando, acabam te apunhalando, te deixando. A Bíblia nos alerta e nos mostra sobre essas pessoas, que é muito importante e mostra, inclusive, o que é o futuro dessas pessoas. Decepcionados ficarão aqueles que sem motivo agem traiçoeiramente. Então, tem motivos que são efêmeros. Então, assim, as pessoas querem achar pelo em ovo para que algo aconteça. E não é assim que funciona. Versículo 4 nos diz: mostra-me, Senhor, os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas. Juntando o versículo 5, guia-me com a tua verdade e ensina-me, pois tu és Deus, meu Salvador. Imagina que esse texto ele foi escrito antes da vinda de Jesus. Salmos Antigo Testamento, antes da vinda de Jesus aqui para a Terra.
E Davi já está falando o meu Salvador. Ele já tinha essa interpretação de que só quem salva é Deus, é a presença de Deus, Deus. Então, assim, ele já tinha essa visão de ser salvo por Deus. E não somente isso, ele fala assim, ó, mostra-me o seu caminho, ensina-me os seus caminhos, me ensina a andar segundo a tua vontade, o teu querer, sabe? Me guia pela tua verdade, me guia por aquilo que é o que o Senhor deseja. Então, sabe quando diz no Pai Nosso, seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita nos céus. O céu é soberano, ele está acima de tudo. E aqui o que Davi está falando é assim, se o Senhor me ensinar a tua verdade, se o Senhor me ensinar o teu caminho, o que o Senhor quer, eu sei que eu vou viver a plenitude da sua salvação, eu sei que eu vou viver a plenitude do Senhor e eu vou ter paz. Então, é sobre isso. Confie em Deus, olhe para Deus, independente do quão humilhado, do quão prostrado, dolorido você esteja, olhe para Deus, confie em Deus, mas não somente confie em Deus, busque saber a sua verdade, leia a palavra, viva uma imersão em Deus, isso vai te trazer paz, isso vai te trazer amor, isso vai te trazer a plenitude e a certeza da salvação. Vamos lá. Eu parei no meio do versículo, inclusive, né? Falei, aqui pois tu és Deus, meu Salvador, e a minha esperança está em ti o tempo todo. Então, olha que interessante, só complementa tudo aquilo que eu já disse. A esperança do salmista, de Davi, ele está em Deus. Então, assim, ele sabe que ele não vai ser frustrado porque ele está buscando no lugar correto. E ele está buscando, acima de tudo, andar segundo aquilo que é o que Deus quer. Isso é o principal. Versículo 6. Lembra-te, Senhor, da tua compaixão e da tua misericórdia, que tens mostrado desde a antiguidade. Versículo 7. Não te lembres dos pecados e transgressões da minha juventude. Conforme a tua misericórdia, lembra-te de mim, pois tu, Senhor, és bom. Isso é incrível, porque assim, imagina que Davi, ele está falando, ele está buscando o histórico de Deus. Ele pega na palavra ali, ele fala assim, o Senhor, o seu histórico, a sua vida, tudo aquilo que eu aprendi de Deus é a misericórdia, é a compaixão. Tem misericórdia de mim. E ele sabe, acima de tudo, que aquilo que Deus espera, que Deus deseja, que inclusive ele fala no Salmo 51, é um coração quebrantado e contrito, e ele está ali se derramando diante de Deus, entregando o seu coração, a sua verdade. E ele fala, Deus, lembra-se de tudo aquilo que o Senhor tem feito para o seu povo, para os seus escolhidos, para aqueles que o Senhor ama, que o Senhor tem agido com misericórdia, e tem misericórdia de mim, tem misericórdia da minha situação, daquilo que eu estou vivendo. E ele fala, não se lembra dos meus pecados? Fecha seus olhos para o meu pecado, para aquilo que trouxe morte, para aquilo que, sabe, trouxe decepção, para aquilo que me afasta do Senhor. Não traz isso para a minha vida. Tira isso de mim, tira isso dos seus olhos, da sua lembrança, coloca no mar do esquecimento. Lembra-se da sua benignidade, não daquilo que vai me afastar do Senhor. Porque o Senhor é bom. Senhor, és bom. Então essa é a essência de Deus. Deus é bom, Deus é santo. Ele não se mistura com aquilo que não é santo. Então é por isso que ele precisa esconder a sua face dos pecados, mas se lembrar da misericórdia e do perdão que ele tem para conosco. Versículo 8. Bom e justo é o Senhor, por isso mostra o caminho aos pecadores. Versículo 9. Conduz os humildes na justiça e lhes ensina o seu caminho. Olha que interessante. Deus é bom. Ponto. Deus é justo. Deus é justo. Ele nunca vai deixar com que, por mais que pareça que tudo está acontecendo de uma maneira que não deveria, ele nunca vai deixar que os transgressores vençam. Ou que aquele que serve a ele em retidão, que anda nos seus caminhos, que busca a Deus e que se quebranta e que se humilha, seja humilhado. Deus é bom, Deus é justo. Deus é bom, mesmo aquele que não merece. Ele traz o sol, ele traz a chuva, ele traz os bens, os frutos. Mas Deus é justo. Deus é justo.
com aqueles que são justos, com aqueles que merecem. Deus é galardoador. E olha que interessante. Eu, você, todos nós somos pecadores. Mas aqui Davi nos ensina uma chave incrível. Mostra-nos a misericórdia e mostra-nos o caminho certo para nós que somos pecadores. Para que a gente não mais peque, para que a gente não mais erre ou entre naquele mesmo caminho que nós sempre seguimos e que nos traz morte. E olha que coisa bem interessante. O versículo 9 ele diz: conduz os humildes na justiça. Então, se você é uma pessoa arrogante, se você é uma pessoa dona de si, se você é o dono da sua verdade... Davi era rei, cara. Davi governava um exército que ele era imbatível. Ele era soberano ali onde ele estava. E olha a situação que ele está se colocando perante Deus. O que eu e você somos? Para a gente achar que somos realmente alguma coisa e podemos definir que temos uma palavra, que temos... Seja humilde, seja quebrantado diante de Deus. É um segredo da oração. E os humildes, Deus ensina. Deus é capaz de ensinar e mostrar o seu caminho. Porque se você diz que você é dono do seu próprio caminho o tempo todo, Deus respeita o nosso coração. Deus não é invasivo. A Bíblia diz: estou batendo a porta. Aquele que abrir, eu entrarei e cearei com ele. Isso foi Jesus quem disse. Mas se você não abrir, tchau. Então, Deus vai mostrar o seu caminho, Deus vai levar você por um caminho de bênçãos, de retidão, de encontro com Ele, se nós somos humildes. Se nós não formos humildes, sem chance. Versículo 10. Todos os caminhos do Senhor são amor e fidelidade para com os que cumprem os preceitos da sua aliança. Então, pensa uma coisa que a gente pode até rever aqui nos outros versículos que nós lemos. Deus tem o caminho perfeito, mas Deus nos deu o livre-arbítrio. Então, a gente pode seguir pelo caminho que a gente quiser. Se a gente vai quebrar a cara, se a gente vai se humilhar, se a gente vai se sentir vazio, se a gente vai provar a morte, é uma consequência nossa, do caminho que a gente quer seguir, que não o caminho de Deus. Porque o caminho de Deus, diz aqui, é amor, fidelidade para com que os cumprem os preceitos da sua aliança. Se você tem uma aliança com Deus, se você segue o que está na palavra dele, se você anda em retidão com Deus, Deus é fiel, Deus é justo, Deus é amoroso. Deus mostra o seu amor. Ele pode sim nos tratar, ele pode sim nos levar por um caminho que a gente acha que não é bom, que nós cristãos costumamos dar um nome carinhosamente de processo, para nos ensinar, assim como um pai, uma mãe ensina seu filho, os privando de algumas coisas. É importante, os processos de Deus são uma coisa, mas aquilo que nos leva à morte, à plena dor, ao vazio, se a gente cumprir os preceitos de Deus, a sua aliança, Deus vai agir em amor, vai nos abraçar, vai nos preencher e vai nos levar para outro caminho. Versículo 11. Por amor do teu nome. Então pensa, as coisas são pelo nome de Deus, pelo nome de Jesus. Então Deus age pelo amor dele e por prezar do seu nome, daquilo que ele é. Por amor do teu nome, Senhor, perdoa o meu pecado, que é tão grande. Versículo 12. Quem é o homem que teme o Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. Então pensa numa coisa, mais uma vez Davi está mostrando o perdão. Busca o perdão, o quebrantamento, se humilha diante de Deus, expõe aquilo que para você pode até ser uma vergonha, mas é o seu pecado, é aquilo que te trouxe morte, está te levando por um ambiente de morte.
expõe isso para Deus, se quebranta, se abre, se rasga diante de Deus. E aqui ele mostra, Deus vai perdoar o seu pecado, porque quando a gente entrega o nosso pecado diante de Deus e a gente se mostra realmente quebrantado, arrependido, por mais que o nosso pecado seja grande, não diz que não vamos ter consequências dos nossos pecados. Deus vai nos perdoar. Deus é poderoso para nos perdoar. E o versículo 12 já nos diz, se o homem temer a Deus, se você realmente temer a Deus, você se quebrantou diante de Deus, então Deus vai instruir, Deus vai guiar a gente no caminho dele. Deus vai nos guiar naquilo que é a sua vontade, naquilo que são os seus planos. Versículo 13 diz, viverá em prosperidade e os seus descendentes herdarão a terra. Versículo 14, o Senhor confia os segredos aos que o temem. Versículo 13, novamente, viverá em prosperidade e os seus descendentes herdarão a terra. Então, tem muito essa questão da teologia da prosperidade. Mas aqui a Bíblia está dizendo que prosperará. E o prosperar não significa que você vai ficar rico, mas significa que você terá de tudo. Você vai ter o seu conforto, não vai te faltar nada. Deus vai te suprir em todas as coisas. Você vai se sentir pleno. Então, aqui, ó, a pessoa vai viver em prosperidade. E os seus descendentes vão seguir um legado. Vão preencher a terra, vão ser saudáveis. Não vai ser para a morte a sua descendência. E a chave, a cereja do bolo, versículo 14. O Senhor confia os seus segredos aos que o temem. Não adianta você falar que não ouve a voz de Deus. Não adianta você falar que não consegue ser guiado por Deus. Você teme a Deus. Você anda em aliança com Deus. Você busca seguir aquilo que a palavra de Deus está ensinando. E os leva a conhecer a sua aliança. Isso é incrível. Imagina você sentir e saber Deus segurando você pela mão e te levando para o caminho correto. Te levando para aquilo que vai te trazer vida. Então, é sobre isso. Aqui está uma chave incrível sobre aprendermos a orar. Sobre aprendermos a nos quebrantar. E uma oração para você. Para você realmente se derramar diante de Deus e viver experiências. Para você conhecer a aliança de Deus, conhecer aquilo que Deus tem para você e viver realmente o sobrenatural, viver a comunhão, o amor e a plenitude de Deus na sua vida. Eu finalizo o nosso vídeo por aqui, eu abençoo a sua vida, eu peço que você curta esse vídeo, que você compartilhe com as outras pessoas para que elas aprendam e vejam como funciona a oração à luz da Bíblia e sigam a gente nessa nova série aqui sobre a oração, que vai concluir ali no Salmos 25 e que essas pessoas tenham essas experiências. Comenta aqui no vídeo se você tem alguma experiência de oração com Deus, se você já sentiu Deus de alguma forma. Comenta aqui algo que você queira também compartilhar conosco de experiências, capítulos que você gostaria de estudar ou temas para que a gente venha aí abordar novamente aqui no canal e juntos vivemos e estudarmos mais sobre a palavra de Deus e sobre o que é Deus em nossas vidas. Eu vou finalizar o nosso vídeo, como sempre, com uma oração para que Deus venha nos abençoar, te abençoar e nós possamos viver realmente o íntimo com Deus. Pai amado e querido, eu me coloco diante da Tua presença neste momento em oração pela minha vida e pela de todas as pessoas, essas pessoas amadas que estão aqui neste vídeo, neste momento, doando do seu tempo para aprender a oração, a comunhão e o contato contigo. Que nós possamos ser quebrantados como Davi foi, que nós possamos realmente ter este coração como de uma criança, de confiar no Senhor e saber que tudo vem de Ti, tudo está em Ti e o Senhor cuida de nós independente do quanto esteja doendo a nossa vida, Pai, e a nossa situação. Espírito Santo de Deus nos ensina e nos mostra, sim, os frutos da Sua aliança, o Seu bom caminho, segura nossas mãos, Pai, e nos leva. Tira toda a dor que nós possamos estar sentindo, Pai. Tira a dor do luto, tira a dor, meu Pai, das pessoas que estão sofrendo com uma traição, com um abandono, Senhor, com a miséria, com a dor, Senhor,
Mostra a essas pessoas o caminho do Senhor. Mostra a essas pessoas a alegria que há em Ti, que o vazio que elas podem sentir dentro delas é preenchido somente por Ti, Pai. Mostra que o Senhor é o Deus que restitui, que transforma, que cura, que liberta, Pai. Independente da enfermidade que essas pessoas possam estar vivendo, seja na alma ou no corpo, Tu és o Jeová Rafá. Abençoa as nossas vidas, Pai. Abençoa a vida dessas pessoas. É o que eu te peço, Senhor. Liga nessas palavras nos céus e na terra, selando com Teu poderoso sangue, em nome de Jesus. Amém. É isso, ficamos por aqui. Deus abençoe vocês e até a próxima.